boa noite! Nossa, boa noite! Agora eu senti firmeza porque eu vou precisar de vocês, porque hoje nós vamos falar de um assunto que é muito difícil, né? Pensa numa dor insuportável, né? Uma dor que quando cura passa a ser chamada saudade. Ela não escolhe a hora para acontecer e muito menos com quem vai acontecer. Eu estou falando da dor da perda, que é uma dor que realmente é incontrolável, é muito forte. Coloca aí o nosso programa de hoje. Elas enfrentaram a dor da perda. Antônia Fontinelli foi casada com o diretor Marcos Paulo durante 6 anos. Meu sogro está de prova. Muita gente está de prova. Muito se falou sobre o caso. Quando eu fui assinar aquele papel lá, achando que somente eu estava abrindo mão de tudo que era dele, ali era um contrato de união estável. A atriz Sônia Lima foi criticada ao postar uma foto com o filho. Tudo começou quando eles decidiram fazer uma viagem após a morte do apresentador Wagner Montes. Na rede social, ela respondeu: "A dor só é válida se você estiver deprimida, chorando e depressiva. A hipótese de sorrir, tentar se distrair, meu Deus, causa indignação para os que assistem e observam como se houvesse um tempo certo para que tudo seja permitido." A ex-namorada do apresentador Marcelo Rezende abriu o coração. Recuperada, não. Nós tá difícil, mas a gente vai alimentando a dor, o sofrimento. Não tem como esquecer. Aí choro, aí me sinto um pouco aliviada. Após 2 anos de luto, a atriz Maiara Magre deu uma nova oportunidade para o amor. Se você sente verdadeiramente, não fuja do amor, porque talvez ele não te encontre novamente. Brita Brasil perdeu o filho de forma precoce e escreveu um livro. E eu, como mãe, que perdi meu filho por essa experiência com apenas 4 doses desse chá, não desejo mesmo a você ou ao seu filho. E me sinto na obrigação de alertar a todos do Brasil. No Super Pop de hoje, um assunto delicado que guarda lembranças, amor, dor e recomeço. Então, a gente fala dessa dor, mas realmente é uma coisa inexplicável, né? Eu tenho aqui pessoas que já passaram por essa dor e hoje vão contar como elas superaram, se superaram, como é que a gente lida com isso, né? Eu vou falar boa noite para Luciana Lacerda. Tudo bem, Luciana? Tudo, Lu, boa noite. Você era namorada do Marcelo, era ex-namorada do Marcelo Rezende, ou talvez, né? A gente gostava muito do Marcelo, sempre vamos gostar. Eu gosto muito do Marcelo ainda. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, tá? É isso. Vou falar boa noite para Maiara Magre. Tudo bem, Maiara? Oi, Lu, tudo bom? Bem-vinda. Tudo bom, pessoal? Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Brita Brasil, tudo bem, Brita? Oi, tudo bem? A gente já contou a sua história aqui, que você teve essa perda horrível, né? Do seu filho, uma coisa que eu me lembro sempre de você, viu? E obrigado pela sua sensibilidade. É. Eu notei isso no seu primeiro olhar quando eu te vi. Seu apoio, seu aconchego. Muito obrigado. Não dá para falar que não é uma perda Muito horrível, obrigado. né? Imagina. Muito obrigada por estar aqui comigo, tá? E vou falar boa noite para a doutora Marilene, que é psicóloga, e me ajuda a saber como é que essas pessoas têm tanta força, porque não é fácil. Não é fácil. Boa noite, Lu. Boa noite, muito a obrigada todas. pela presença. Eu que agradeço. Quando a gente vê essas pessoas, a gente pensa, pessoas fortes, né? Porque realmente eu não me identifico com essa força. Eu falo, gente, como é que elas conseguem? Porque perder um filho, não adianta a gente falar que é superar. Não tem. Não sei, ela está aqui, eu não sei como que ela está aqui. A dor da perda de alguém, no caso um filho, ela realmente é dilacerante. É uma experiência que nenhuma mãe, nenhum pai gostaria de passar na vida. E quando você se depara com uma mulher forte assim, que consegue ultrapassar essa barreira do luto, ainda fazendo alguma coisa para preservar a imagem dele, para tentar dar um sentido na vida dela, é muito guerreira. É bonito mesmo, né? É muito bonito.
Agora, realmente a gente vê, são vários tipos de perdas, né? A Lu Lacerda, que está aqui com a gente, ela foi companheira do Marcelo Rezende, esteve ao lado do apresentador de noite, a gente sabe o quanto ela o amava. E é uma perda grande, quando você ama alguém e de repente a pessoa está ali e não está mais, é uma coisa assim que inimaginável. Realmente a gente olha e pensa, como assim? Como é que ela consegue? Coloca aí. Em setembro de 2017, Marcelo Rezende morreu vítima de um câncer no pâncreas. Tem gente que olha a morte e acredita no fim. Eu não acredito. Luciana Lacerda, namorada do apresentador, fez um desabafo. É um homem com caráter inabalável, um ser humano incrível, que hoje em dia é difícil, né? É difícil mesmo. de achar alguém, um companheiro, na verdade, né? Sim. Ele, que ficou conhecido por não ter papas na língua, falou sobre a doença. Eu tô me lixando pra doença. Quem gosta de doença é médico e hospital. Tô doente? Tá bom. O que eu faço? Que eu morra? Que eu desmaie? Não tem essa cena. Eu vou tocar a vida. E foi o próprio apresentador que acalmou a família. A minha onda foi dizer para os meus filhos que eles não tenham medo. Porque o medo deles pode me afetar. Na imprensa, muito se comentou a respeito do tratamento alternativo. Que eu estou me recuperando e que a cura está cada vez mais perto. Estou indo para a terceira etapa do meu tratamento, no que eu chamo de a farmácia de Deus. Em meio à luta contra o câncer, Marcelo manteve o bom humor. O médico me ligou, disse assim, ó, essa quimioterapia não faz cair cabelo. Eu olhei e disse assim, mas que cabelo? Não tem mais o que cair, meu. O amigo e também apresentador Geraldo Luiz postou esse vídeo. Quero te agradecer do fundo do meu coração por todo o amor que você viveu, pela vida que você abandonou para viver a vida do meu irmão. Porque o que você fez em vida e quando ele estava na cama, quando ele não tinha mais força, só quem viveu. Lula Lacerda esteve ao lado de Marcelo até os últimos momentos. Bom, então essa mulher forte que está aqui do meu lado me achará. Luciana, tudo bem, Luciana, mais uma vez? Oi, Lu, tudo. Luciana, eu estava pensando aqui, a morte do Marcelo foi uma morte que todo mundo acompanhou. O Brasil inteiro gostava muito do Marcelo Rezende. Então, isso ajuda? As pessoas dão força ou piora? Porque, de repente, a gente fica pensando, pode dar força. Mas, em todos os lugares que você vai, as pessoas falam, e aí, coitadinha, que pena, aquela coisa. Isso te ajudou ou te atrapalhou a você passar por essa perda? Não, Lu, assim, aonde eu vou, eu só recebo carinho, pessoas que pedem para me dar um abraço, que acaba sendo uma forma de estar perto do... Exatamente. Eu não, nesse aspecto, eu não tive problema não ser no início. Então ajuda? Ajuda. As pessoas meio que participaram disso, porque quando, até hoje, eu recebo muito direct de muitas pessoas. Tirando conta a sua história. Lembrando. Muita. Não deixa morrer a memória, coloca mais fotos, Marcelo era demais. Conta a sua história. E assim, eu procuro fazer o que eu me sinta confortável, né? Que ainda me machuca muito ainda ter que falar dele. Como você conheceu o Marcelo? Vamos falar de coisa boa. Como você conheceu o Marcelo? Eu conheci o Marcelo aqui em São Paulo. Foi em um jantar em fevereiro de 2016, uns dias antes do meu aniversário. E aí era uma mesa muito grande e ele foi um dos últimos que chegou. Porque... Ele estava longe de você ou perto? Então, a mesa era enorme. Isso ele me contou depois, né? Que eu não sabia. Então, tinha uma vaga lá no final da mesa, porque ele foi um dos últimos. E aí eu estava na pontinha, né? E aí ele falou que quando ele me viu, ele já mirou assim. O que ele falou. Amor à primeira vista. E aí estava lotada a mesa. E como as pessoas iam indo embora, ele ia pulando as cadeiras. Safado. Aí teve uma hora que ele ficou muito perto, ele viu que eu era carioca. Ele falou, nossa, você é carioca, também sou. Chavequeiro.
Aí perguntou quando eu ia embora. Eu falei, eu vou embora domingo. Aí ele falou, nossa, mas já? E ele tinha acabado de fazer o Instagram dele, né? Ele não sabia nem mexer. Aí ele falou assim, ô Lu, eu não sei mexer. Assim, íntimo já? Ô Lu, tem como você me adicionar aqui, porque eu não sei fazer? Aí eu falei, jura? Ele falou, só tem 30 dias que eu tenho Instagram. Sei. Aí eu adicionei, a gente falou por ali. Aí 10 dias depois ele mandou um direct pedindo meu WhatsApp e a gente começou e nunca mais. E é verdade que você voltou, saiu do Rio, veio morar aqui para ficar com ele? Verdade. Largou tudo? Larguei. Depois de quanto tempo? Um ano. Depois de um ano, você veio, ficou com ele. Você acha que foi amor à primeira vista para você também? Assim que eu digo, primeiro encontro, depois vocês se encontraram, você falou, é esse o homem? De primeira, não. Eu admirei, assim, pela inteligência, sabia quem era, muito, óbvio, muito. né? Ele era um homem extremamente inteligente. Muito. Um cavaleiro. Falava bem, né? Então, eu acabei me encantando por ele, pelo jeito dele de ser. Mas à primeira vista, assim, não. Mas a inteligência, ele era extremamente envolvente. Muito. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, ele chegou com um buquê tão grande que mal dava no carro. Que bonitinho. Não, e engraçado, para quem não conheceu o Marcelo assim de perto, a gente às vezes fazia uma imagem dele meio brava, tal. Ele não era nada disso. Não. Ele me encontrava, uma vez ele me encontrou aqui no corredor e falou, eu quero mudar de programa, que esse negócio de ficar falando de violência, eu quero fazer um negócio mais light, porque ele tinha esse lado. Aí ele uma vez falou, estava assistindo uma vez no programa, ele falou que você era a dona das pernas mais lindas e mais compridas. Ele falou das pernas. Perna comprida mesmo. Que fofo. Ele era muito querido comigo. Ele sempre foi, muito gentil. E vocês conversavam muito pelo WhatsApp, né? Você mantém as mensagens ou isso faz... Como é que você lida com a perda? Você mantém as mensagens? Você tem alguma coisa que você olha ou você prefere colocar assim, aside, do lado e não olhar? E a gente vai perguntar para ela se você está fazendo a coisa certa. Acho que ela vai falar que eu não estou fazendo a coisa certa. Não, mas vamos entender o que você faz. Então, olho, mas olho pouco agora. Já olhei muito mais. Então, você olhava, muito, ouvia mensagem? Não, ano passado, ninguém sabe, eu fiquei com depressão. Eu fiquei 6 meses com uma depressão bem forte. Deixa eu te parar aí. Você ficou com depressão ou você ficou triste? Porque as pessoas confundem os dois. Você estar triste é uma coisa, depressiva é outra. Não, eu fiquei com depressão. Como você sabe que era depressão? Eu fui ao médico. Entendi. Você estava apática. Será que você não estava só muito triste? Eu não estava triste, mas eu estava com depressão mesmo. A forma como eu estava, eu não tinha vontade de fazer nada. Todo mundo me chamava, eu não queria sair da cama. Eu só ficava na cama. Entendi. Não tinha força para nada. E vir para São Paulo era um tormento para mim. Falou em São Paulo, era uma coisa horrível na minha cabeça. Doutora Marilene, eu já fiz aqui alguns programas, as pessoas confundem tristeza, não estou dizendo que é o caso dela, né? Mas tristeza com depressão. Qual é a diferença? A tristeza é um sentimento que devagarzinho tende a passar. Aconteceu alguma coisa que te deixou triste, mas aquilo tende a ser amenizado com o tempo. A depressão, ela é incapacitante. Ela vai chegando, de repente, ela toma conta da pessoa e a pessoa não consegue fazer mais nada. Ela não consegue raciocinar direito, ela não tem vontade de nada, ela só consegue ficar na cama. Existem outros sintomas da depressão, mas no caso do luto, é bem isso mesmo, que é uma das fases do luto. A depressão é uma fase do luto? É uma da fase do luto, em que não é linear, pode acontecer em algum momento do luto, tá? E, de repente, acontece isso mesmo, ela não consegue sair da cama, ela não consegue se desligar da perda tão impactante para ela. Acabou o sentido da vida para ela. Quais são as fases do luto? Tem raiva também, não tem? Tem raiva. As fases do luto são 5, não são lineares. Algumas pessoas passam por todas certinha, outras não, tá? Então, começamos primeiro com o choque inicial, o impacto, depois a negação. Aquilo é tão impactante que a pessoa vai negar aquela realidade. Ela tenta se manter como se... Não, isso não aconteceu. Finge que não aconteceu para eu conseguir lidar com isso. Exatamente. Surge, então, a raiva pelo... Por que comigo? Exatamente, pelo acontecido. Como que eu vou fazer? Como isso? Por que comigo, né? Isso. Existe, em alguns casos, a negociação. Quando a pessoa está muito doente, ela vai negociar, então ela tenta negociar com Deus ou com o estilo de vida dela. Não, mas se eu mudar, isso vai dar certo. Existe, por fim,
a aceitação, tá? E a depressão, ela pode acontecer depois que a pessoa deixou de negar, tá? E entendeu que não tem outra alternativa a não ser encarar a realidade. Ela chega geralmente nesses momentos e ela é dilacerante. É exatamente o que ela relatou. Era assim? Era. Você sentia que a sua vida não tinha mais sentido? Não, foi tudo muito intenso. E cuidar de alguém com uma doença, com um câncer, não é fácil. E eu mergulhei de cabeça, né? E principalmente na cura, que ele tinha certeza que ele ia ficar curado. Ele não tinha dúvida disso. Falava ali. Então, assim, eu depois... Você tinha certeza junto? Você acreditou? Absoluta. Só quando eu vi que realmente ele estava indo para o hospital que eu vi que ali já... Você contou com a ajuda de um amigo na época, muito até famoso, mas foi uma pessoa que te deu muito apoio, que foi o Geraldo Luiz. Esse suporte foi importante. Sim, Geraldo é meu amigo, é uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração enorme. Sou grata por tudo. Muito querido. É um amigo de verdade. Esteve ali em todas as horas? Todas. Ele adorava o Marcelo? Faz uma falta, né? Aquelas brincadeiras no Instagram. Ainda bem que só ficaram lembranças boas, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Mas é assim, né? Eu acho que é bom a gente lembrar as coisas boas. Mas também, você estava namorando há quanto tempo já? 1 ano e 11 meses. Só coisa boa. Só coisa boa. O comecinho, só coisa boa. Me conta uma memória boa dele, uma lembrança boa do Marcelo. Ele gostava muito de surpreender. E até doente também, quando ele acordava, isso assim nunca vai sair da minha cabeça, porque ele não estava conseguindo andar muito bem. E aí ele estava se sentindo impossibilitado. Ele foi lá no jardim, pegou uma florzinha, tem até essa florzinha que eu postei no meu Instagram. Ele pegou o elevador, isso mostra sacrifício, porque ele não andava. Sim. Ele estava andando com muita dificuldade. Ele subiu, aí quando eu levantei, ele me entregou a florzinha que arrancou do jardim. Ele falou, não é o que você merece, mas é o que eu consegui fazer. Então... Nossa, deve ter sido mais gostoso do que receber o buquê gigante, né? Foi, de repente, mais importante do que aquele buquê gigante. Com certeza, não tem a menor dúvida. Não é o tamanho da flor, né? É a vontade de se fazer amado, de amar, né? Uma coisa... Você sofreu algum tipo de preconceito por estar com um homem famoso no começo e depois apaziguou ou não? Isso acontece, né? É normal. Tem jeito, até porque ninguém me conhecia. E, assim, eu entrei na vida do Marcelo. Todo mundo já amava o Marcelo. Quem é essa pessoa que entrou? E aí ele ficava com aquela brincadeira que estava encalhado, mas não estava nada, tá, gente? É tudo mentira. E aí, assim, eu entrei e ele falou para mim, olha, vamos postar foto? De início eu não queria, porque eu não sabia se ia dar certo, se não ia. E aí eu ficar uma exposição muito grande, eu falei, vamos segurar até onde a gente puder, né? E aí ele falou, não, acho que agora chegou a hora, vamos colocar... Tava com orgulho, né? E aí a gente colocou. E assim, óbvio que tem pessoas que criticam por ser um homem mais velho. Porque se metem que não tem nada a ver com isso. Exatamente. E ninguém sabe o que eu vivi, gente. Só eu sei a minha história, só eu posso contar. Infelizmente, ele não está aqui. E a única representante da minha história hoje sou eu. E quando você fala, você lembra dos momentos, você lembra só dos momentos bons. Então, e hoje você... Porque você fica acessando esses momentos ou você tenta esquecer para você continuar bem, assim? Olha, Lu, eu já acessei muito. Bastante. Hoje, só quando eu estou, assim, com muita saudade, porque hoje em dia está difícil a gente arrumar uma pessoa legal, né? Porque homem tem para todo mundo, mas uma pessoa legal, interessante, inteligente... não é da noite para o dia. Claro. Então, às vezes eu tenho uma saudade muito grande, eu vou lá e coloco os áudios da voz. Me conta, como é que é isso de você ouvir a pessoa, isso acalenta a bom. alma? Acalenta e dá para perceber que ela já está com a depressão dela controlada, porque na depressão instalada a pessoa não consegue se desligar daquele que ela perdeu.
tá? Então, ela não consegue pensar em outra coisa a não ser naquela perda muito significativa para ela. A partir do momento que ela já consegue se desligar um pouco, ter um pouco da rotina dela e, eventualmente, ir lá, ainda com dor, mas não com todo aquele peso do início. Dá uma olhada, ouve a voz dele, olha as fotos. Isso significa que ela já está passando por um processo de luto saudável, equilibrado, está correto. Pode, eventualmente, olhar, sim, as fotos, ouvir a voz. Só não pode ficar obsessiva, né? Não, mas isso é na fase aguda mesmo da depressão, também, né? que aí não consegue desligar. Coisa de louco isso. Então, hoje você já está se sentindo melhor. Tô. É um ano depois, foi um ano, então. Um ano. Normalmente é isso, um ano? A pior fase é o primeiro ano. A pior dor são os primeiros meses e a pior fase é o primeiro ano. Por quê? Você vai lembrar de tudo. É o primeiro Natal que não está junto, é o primeiro aniversário que não está junto. Então, esse primeiro ano isso me dá um pouco de... não é fácil, Lu. Não é fácil. E muitas pessoas precisam de ajuda especializada para suportar esse processo do luto. Foi assim? Foi, exatamente. E eu via que eu não estava conseguindo sozinha. Era mais forte do que eu. Uhum. Então, eu falei, não posso ficar assim. Eu tenho uma filha, eu tenho que continuar. E ele não ia querer me ver assim.